Nós estamos agora passando para a Renata, né, fazer a sua breve saudação aos nossos ouvintes. Renata. Bom dia a todas e todos. Eu me chamo Renata, sou da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, Núcleo Minas, e é um grande prazer a gente poder conversar um pouquinho hoje de por que cristãos também gritam fora Bolsonaro. Vamos agora passar, né, para a nossa colega Renata Miranda, que é da Igreja Batista e da Frente Evangélica de Minas Gerais, para também trazer a sua mensagem e dizer para nós, com todo carinho, né, por que ela exige o fora Bolsonaro e recomenda isso aos cristãos. Bom dia de novo para quem chegou agora. Agradecer pela participação na mesa. Esses momentos são essenciais para a construção da nossa fé, da nossa esperança. Porque quando a gente ouve esse Cristo maravilhoso que a Sara e o pastor Daniel apresentou, pelo menos as minhas esperanças são renovadas. Então, obrigada a cada um que está aqui assistindo e cooperando aí com os comentários, e aos participantes da mesa pelas falas tão esclarecedoras e tão brilhantes. Primeiro, eu quero te contar o que é essa Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, para você entender de onde que eu estou falando. Essa frente ela surge no ano de 2016, no contexto do golpe, quando a presidente é retirada ali ilegitimamente à força do seu mandato, e desde então a gente tem assistido aí uma ascensão de projetos de injustiça social, de tirania, uma ascensão contra a nossa democracia. E essa frente surge para gritar que nem todos os evangélicos estão com a bancada evangélica, que nem todos os evangélicos são a favor disso, que muitos evangélicos acreditam no Cristo de amor, nesse Cristo ressurreto que nos ama e que nos chamou para um reino de justiça, amor e paz. E essa ação da frente, para mim, ela se mostrou muito apoiada quando no segundo turno, em 2000, na eleição do Bolsonaro, né, em 2018, mesmo que a bancada evangélica parecesse ter um discurso único, nós tivemos ali 33% dos votos dos evangélicos no Haddad, somando aí um total de 9.700.000 evangélicos. E 21.700.000 evangélicos, né? Claro que tem os números pequenininhos aí, eu coloquei nos comentários o link dessa matéria com os dados da pesquisa que votaram no Bolsonaro. Dos 104 milhões de eleitores no segundo turno, então nós temos 9.700.000 evangélicos que não concordaram com o projeto do governo do Bolsonaro. 33% dos evangélicos que foram votar não concordaram com o governo, com a proposta de governo do Bolsonaro. E por que eu estou te dizendo isso? Porque é importante que você nos ajude a construir esse discurso de que nem todo evangélico é conservador. Se a gente for olhar só esses votos, e que eu acho que hoje esses números devem ter ampliado, porque a rejeição do governo Bolsonaro ampliou, né? A gente precisa tirar da boca da bancada evangélica a representação de todos os evangélicos, porque eles não representam todos os evangélicos. E quando a gente se une à bancada evangélica para construir o discurso de que todos os evangélicos são conservadores, a gente dá poder para ela. Então, eu gostaria que cada um que está aqui hoje assistindo sempre propague por onde for. Nem todos os evangélicos são conservadores. Na verdade, essa disputa ela está acirrada, porque mesmo que 33 seja muito menor que 67, mas é um número de pessoas muito grandes. E a gente não pode dar esse número de pessoas para a bancada evangélica, tá? Então é daí que eu falo. E por que nós, da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, somos contra o governo Bolsonaro? Primeiro porque ele é um mentiroso. E nós cristãos sabemos que o pai da mentira é o diabo. Está escrito lá em João 8,44. E nós, como cristãos, não podemos estar ao lado de um mentiroso. Renata, mas onde que ele mente? Ele mente quando, por exemplo, agora nessa última semana, ele vai fazer uma homenagem às mais de 50.000 famílias que perderam seus entes queridos para a Covid, e ele usa a Ave Maria. Ele mente quando, nas vésperas da eleição, ele se deixa batizar por um pastor. Ele se apega aos nossos símbolos religiosos para falar com a nossa afetividade, para falar com aquilo que a gente tem de mais caro, que é a nossa fé, e nos convencer a se aliar a ele. E ele usa esses símbolos religiosos sem nenhum respeito à nossa fé. Mas isso tem convencido muitas pessoas. Ele mente quando ele ganha as eleições na base do fake news.
É isso que fez ele ganhar. A distribuição de conteúdos mentirosos, em especial pelo WhatsApp, convencendo as pessoas. E sou professora, além de evangélica, sou professora de história, e as pessoas preferiam acreditar no vídeo que elas receberam no WhatsApp do que acreditar na pessoa que elas conheciam, que está em sala de aula desde 2004. E as pessoas questionavam com a gente, mas não tem mamadeira de piroca na escola? E me desculpem a palavra, mas eu tenho certeza que todo mundo ouviu isso um monte de vezes antes das eleições. Mas não tem kit gay na escola? Mas vocês não estão ensinando os meninos a serem homossexuais? Como se isso fosse ensinável. Ele foi desqualificando o trabalho do educador desse país. É mentiroso porque os seus ministros também são mentirosos. E o nosso ministro da Educação, empossado recentemente, mentiu sobre o próprio currículo, falando que tinha um doutorado cujo ele não conseguiu defender a tese, ele foi reprovado. E foi desmentido pela uma universidade da Argentina. Olha que absurdo, onde a gente está. O mais alto cargo da educação do nosso país é um mentiroso, que forge o seu próprio currículo. Nós somos contra o governo Bolsonaro porque ele não ama as pessoas. E nós servimos ao Cristo de amor, como bem já foi dito aqui. João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nosso Deus é um Deus de amor tão radical que ele entrega o seu Filho para que a gente entenda esse amor, para que a gente compreenda a grandeza desse amor. E esse Deus de amor radical não pode ser parceiro de um governo que não tem um projeto de contenção da Covid. Nós estamos vivendo a maior epidemia dos últimos anos. E nós, um país gigantesco, com mais de 200 milhões de habitantes, já tivemos 3 ministérios da saúde e hoje em dia a gente nem sabe o que a gente tem na saúde. Nós não temos um plano claro de contenção da Covid e nós só não temos um número muito maior de casos de mortes por causa das ações dos governadores e prefeitos, que a despeito do que o presidente tem feito, tem tomado medidas contrárias às orientações dele. Porque nós não temos um programa nacional de combate à Covid. Uma epidemia que se alastrou pelo mundo inteiro e a gente não sabe qual o plano nacional de combate a isso. Isso é uma demonstração total de falta de amor e respeito ao povo brasileiro. Nós somos contra esse governo porque ele é corrupto. E quando a reunião ministerial vazou, pedido do Moro, ficou clara a corrupção desse governo, ficou clara a tentativa dele de aparelhar a Polícia Federal. E nós não podemos nos aliar a um governo que usa o poder público para proteger a si e a sua família. Eu acredito que agora, com a prisão do Queiroz, a gente vai ter informações que a gente nem imaginava, né? Quando ele fizer a delação premiada, que provavelmente ele fará. E nós somos contra esse governo, porque esse governo ele é machista, ele é homofóbico e ele é racista. E nós servimos a um Cristo que, quando ele é testado pelos fariseus, quando colocam diante dele a mulher adúltera e querem que ele se vire ali, né? Que eles não conheciam a grandeza do nosso Cristo e a inteligência dele, brilhante, radiante, e ele fala com eles assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E Cristo, ele vai salvar a vida daquela mulher adúltera. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus de amor que se importa com as pessoas. Ele anda com todas as pessoas. Quando Cristo senta na beira do poço com a mulher samaritana, ele não quer saber se ela é mulher, se ela é de outra etnia, de outro grupo, se os dois grupos, se os samaritanos e os judeus são inimigos. Ele apresenta para ela a água viva, a mensagem de fé. E ele dá a ela uma missão de ir e espalhar essa boa notícia. Então nós precisamos estar firmes nesse Cristo de amor, nesse Cristo de esperança, e refutar esse governo genocida, esse governo do ódio, porque nós cristãos somos os propagadores das boas novas. Nós somos os profetas da esperança e nós precisamos fazer isso nesse momento, porque é rechaçar esse governo genocida que nos trará garantia de vida e vida para todos, porque esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. Quero de novo agradecer a cada um que esteve aqui ouvindo, quem ouvirá isso, a essa mesa, e deixo a minha oração, a minha súplica,
de que todos nós nos unamos juntos, como irmãos, nesse projeto de construir o reino de Cristo na terra, um reino de amor, paz e justiça. Por isso, fora Bolsonaro, fora todo o seu governo genocida que não respeita a vida, que não respeita o amor e que usa o nome do nosso Senhor em vão. Professora Renata Miranda, por favor, as suas considerações finais, rapidamente, que nós já estamos aqui no finalzinho. Eu quero agradecer de novo aos participantes. O Paulo agora chamou de professor, e o professor tem uma coisa, que a gente conversa sempre com alguém. Quando eu estava preparando a minha fala, eu fiquei assim, gente, mas eu vou falar com quem? Eu vou falar na frente do computador? Eu preciso do olho das pessoas, eu preciso de sentir as pessoas. Então, quando eu fui lendo os comentários ali, enquanto eu ouvia a Sara, o pastor, eu fui vendo com quem eu conversava. Eu fiquei muito feliz, muito alegre por essas pessoas que estão nos assistindo, por esses irmãos e companheiros, companheiras e irmãs, que estamos juntos aqui construindo esse reino. Eu quero deixar uma reflexão do maior pedagogo que esse país já teve, que é o nosso Paulo Freire, nosso irmão de fé. E ele propõe uma pedagogia do amor, basicamente, né? O que Paulo Freire nos ensina é olhar para o outro e considerar o outro na sua plenitude, como um ser de direito, como um ser completo, com potencial, e considerar essa plenitude de aprendizagem de todo ser humano. E Paulo Freire, na pedagogia da autonomia, ele vai falar com a gente que as elites adoram ser generosas. Elas adoram estender a mão, mas elas odeiam lutar junto com o povo trabalhador e construir o mundo de justiça. E a gente tem que estar sempre atento a isso. Nesse momento de pandemia, a generosidade foi muito grande no nosso país. Mas nós, os cristãos verdadeiros, nós temos que fazer isso que nós estamos fazendo aqui. É ser generoso ao mesmo tempo que a gente constrói o reino. Então a gente é generoso, mas a gente está pronto na luta. A gente está lutando por moradia para todos, a gente está lutando por igualdade para todos, por justiça para todos. E a gente tem visto alguns absurdos, né? E eu queria lembrar aqui um caso que me deixou extremamente abatida. O Jardel até brincou comigo, cadê sua assessora? Porque ontem ele me ligou para a gente combinar as coisas da live e a minha menina estava gritando. Eu tenho uma menina de 2 anos e o caso do Miguel acabou comigo. Porque quando a gente vive num país racista, como o nosso país é, e a gente precisa afirmar isso e se reconhecer como racista, porque infelizmente não tem como não ser racista num país racista, a gente tem que estar lado a lado do movimento negro, ouvindo e aprender como é que na construção do Brasil não racista. Então é importantíssimo que a gente se coloque à disposição de ouvir e de servir esse Cristo de amor e paz e construa, junto com os movimentos sociais, um país de amor e justiça. Então eu deixo aí de novo esse convite, que a gente fique sempre atento, porque é muito fácil sair desse caminho, e nós cristãos não podemos sair desse caminho, porque o nosso foco é Cristo, é nele que nós nos inspiramos, e ele deu a própria vida para construir um reino de justiça. E é essa inspiração que deve nos mover, a construção do reino de justiça e amor. Muito obrigada a todos, uma boa manhã de domingo para a gente aí. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos para comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. O Espírito é vento incessante que nada há de prender. Ele sopra até no absurdo que a gente não quer ver. Muito tempo não dura a verdade.